Soares, e a assistência aqui presente, fazer isso em nome do nosso presidente da Academia Cearense de Medicina, professor Randall Pompeu. Minhas senhoras, meus senhores, estimados consórcios, a busca de Deus é a busca da alegria. O encontro com Deus é a própria alegria. Santo Agostinho. Permita-nos começar esta peça oratória com registro de nossos agradecimentos, primeiramente aos sócios que nos anfitrionam, tanto os que sufragaram nosso nome na eleição, como os que tomaram outra decisão. Aos amigos, colegas e dirigentes institucionais que apoiaram a nossa intenção de ingresso no Instituto do Ceará. Aos que aqui se fazem presentes, largando compromissos e outros afazeres, para brilhantar a noite de hoje. E por último, ao caríssimo consórcio Osmar Maia Diógenes, por suas gentis e, sobretudo, generosas palavras de saudação, excedendo naturalmente os méritos que possamos realmente exibir. Das razões para o pleito. O Instituto Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico completará em 4 de março de 2014 127 anos de existência. Sua criação em 1887, inspirada no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, foi capitaneada pelo médico historiador Guilherme Stuart, o Barão de Stuart, entusiasta dos fatos delineadores da história do Ceará, sem negligenciar aspectos relevantes da geografia e da antropologia cearenses. Nesse período, que vai do quase final do século XIX à segunda década do século XXI, muitos foram os sócios da entidade que se dignaram contribuir para o registro dos acontecimentos ligados à vida sociocultural deste Estado, marcado por fenômenos da natureza, por instituições políticas e pelo próprio desdobramento dos caracteres raciais através da miscigenação. Os estudos realizados pela instituição, a partir do seu nascedouro, não ficaram restritos à ocupação de um lugar nas estantes, envelhecidos na ação do tempo. Muito pelo contrário, eles foram e vêm sendo difundidos entre órgãos interessados, consolidando o prestígio institucional, mercê da seriedade com que trata a matéria e faz o resgate da história, da geografia e da antropologia do Ceará. Mantendo-se atento às prerrogativas legais que conformaram o estatuto da instituição, tendo os seus associados efetivos, Josafé Nazareno Mota Jucá, José Murilo Carvalho Martins e Miguel Ângelo de Azevedo Direis, aos quais penhoradamente agradecemos, decidiram pela propositura que dizia respeito ao nosso ingresso nos quadros do Instituto Ceará, na qualidade de associado efetivo, servindo de respaldo à nossa produção bibliográfica e os nossos possíveis méritos de pesquisador, de memorialista, de observador dos fatos históricos e de escritor identificado com as raízes do Ceará, incluindo o homem e o ambiente natural em que se insere. Há alguns anos vimos almejando pertencer ao quadro de sócio do Instituto do Ceará. Aspiração essa que ganhara vulto com o indesejado desaparecimento terreno do nosso colega médico e direto amigo, Vinícius Antônio de Holanda Barros Leal, de quem fomos aluno e por quem nutrimos laço de grande amizade, além de guardarmos uma identificação de interesses comuns, a exemplo do estudo e da pesquisa relacionados à história da medicina e à história eclesiástica cearenses. Registre-se que, em maio de 2010, várias entidades médicas, a exemplo da Academia Cearense de Medicina, da Associação Médica Cearense, do Instituto do Ceará, da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores Regional do Ceará, do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará e da Sociedade Médica de São Lucas, respaldaram de pronto e por via documental o irrestrito apoio ao nosso ingresso, referentemente na vaga que seria aberta com o falecimento de Vinícius Barros Leal. Ofícios com o mesmo desiderato, encostando semelhante apoio, foram igualmente encaminhados ao Instituto do Ceará pelo Conselho Regional de Economia do Ceará e pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Da imortalidade dos sócios do Instituto do Ceará. Diferentemente das academias, o Instituto do Ceará não conta com cadeiras, patrônomos e acadêmicos, e sim com sócios, sequencialmente numerados, em obediência à cronologia disposta por data de posse. Contudo, pode-se dizer que seus sócios gozam das prerrogativas da chamada imortalidade, afeita aos membros dos sodalícios,
uma vez que, de modo análogo, cabe a cada ingressante efetivar os registros biográficos de seu antecessor, perpetuando-lhe o nome nos anos sucessivos e assim conferindo a imortalidade intelectual, preservando-lhe então a memória do legado cultural. A linha do tempo, por assim dizer, neste instante solene, recua aos primórdios desta Casa de Cultura, quando da sua fundação, com sócio fundador número 3, Joaquim de Oliveira Catunda, que foi sequenciado por Manuel Soriano Albuquerque, Álvaro Gugel de Alencar, Eusébio Nery Alves de Souza, Josa Magalhães e Caio Losso Botelho, a quem nos compete substituir a conta de sua passagem para a condição de associado remível. Por limitação do tempo reservado a esta locução, vamos nos deter a discorrer sobre a trajetória de vida do sócio fundador Joaquim de Oliveira Catunda e do último sócio que nos antecedeu, o professor Caio Losso Botelho. Joaquim de Oliveira Catunda nasceu em Santa Quitéria em 2 de dezembro de 1834, filho de Antônio Pompeu de Souza Catunda e Inocência Pinto de Mesquita Catunda. Em 1849 veio para Fortaleza, onde fez seus estudos preparatórios no liceu. Pretendendo seguir carreira militar, ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro em 1857, tendo servido pelo batalhão de artilharia a pé. Entretanto, desistiu da carreira ao final de 3 anos de estudos. Aprovado em concurso público, tornou-se funcionário da Alfândega do Ceará em 1864, posição que renunciou ao ser nomeado professor de instrução primária no IPU em 1867. Em 1868 foi nomeado oficial maior da Secretaria do Governo. Joaquim Catunda lecionou filosofia no Liceu do Ceará e alemão na extinta Escola Militar do Ceará, tendo sido diretor da Instrução Pública do Ceará. Na seara política, Joaquim Catunda foi deputado provincial nos períodos legislativos 1866, 1867, 1878 e 1881. Representou o Ceará no Senado de 1890 a 1900, tendo sido eleito senador da Constituinte após a proclamação da República e seu mandato renovado várias vezes, participando assim da vida política do Estado durante mais de 40 anos. Foi também um dos fundadores do Centro Abolicionista, do Instituto Histórico Geográfico e Antropológico do Ceará e do Centro Republicano Cearense. Publicou as seguintes obras: Estudo da História do Ceará, Origens Americanas e as Imigrações Pré-Históricas, As Evoluções do Clima, do Senador Pompeu e Post-Mortem, Aspecto da Natureza Cearense. Faleceu no Rio de Janeiro, a 28 de julho de 1907. Caio Losso Botelho nasceu em Juazeiro do Norte, a 19 de abril de 1963, filho do professor Jacinto Botelho de Souza e Aurenilza Losso Botelho. É um dos mais respeitados mestres das ciências geográficas do Ceará, autor de trabalhos importantes sobre os vários aspectos das ciências da Terra. É bacharel e licenciado em Geografia e História pela Faculdade Católica de Filosofia do Ceará, é engenheiro geógrafo pela Organização dos Estados Americanos e bacharel em Administração pela Escola de Administração da UFC. Completou a sua formação em diversos cursos de pós-graduação, culminando com o doutorado em Planejamento e Geografia Integral pela OEA e a obtenção da livre docência em Geografia Econômica pela UFC. No Magistério Superior, foi aprovado quase sempre em primeiro lugar como professor titular em áreas específicas da geografia em várias instituições de ensino: Centro Universitário de Brasília, Faculdade de Filosofia e Ciência e Letras do Distrito Federal, Universidade de Brasília, Centro de Ciência e Tecnologia da UES, Instituto de Geociências da UFC e Academia de Polícia General de Facó, dentre outras. Ocupou o professor Caio Losso lugares destacados no panorama do ensino da geografia, tendo sido nomeado para muitos cargos de relevo em diversas universidades, bem como em funções técnicas e diretivas no Ministério do Interior, na SUDEC, na CODEF e na UMEF. Foi intensa sua atuação como conferencista ou palestrante, convidado em congressos, seminários e simpósios. Caio Losso é um estudioso do fenômeno das secas no Nordeste, principalmente no Ceará, sendo conhecedor profundo das causas e efeitos desse fenômeno climático. Quase todos os seus livros são embasados na ciência geográfica. É vasta a produção bibliográfica de Caio Losso Botelho, comportando citar entre os livros Brasil, Europa dos Trópicos, Geoclimorfologia no Tempo e no Espaço, Geografia Dinâmica do Ceará, a Geografia e a Geopolítica na Organização do Espaço Brasileiro, a Geografia Econômica na Organização do Espaço Regional, a Geopolítica, uma visão integrada da seca, a Filosofia e o Processo Evolutivo da Geografia, Repensando o Cosmos, Geografia Monística e Seca. É associada a diversas instituições científicas e culturais, como o Instituto Ceará, The National Geographic Society, a Associação Pan-Americana dos Diplomados em Recursos Naturais da OEA, União Brasileira de Ciências Antropológicas e Etnográficas, Academia Cearense de Ciências e Sociedade Cearense de Geografia e História.
Não menos importante, todavia, foi a sua dedicação à causa rotária, tendo presidido o Distrito 4490 do Rotary Internacional. É casado com a professora Maria José Rondon Regis Botelho, tem os filhos da Martone de Naré, de Israel e Rocinelli, que lhe deram os seus 6 netos. Hoje, recentemente, octogenário e doutor da vida para os padrões etários nordestinos, o professor Caio Losso tem ao seu lado uma grande mulher, a professora Maria José Botelho, sua companheira há mais de 45 anos, que a ele devota um carinho e um cuidado todo especial, desdobrando-se para zelar por sua qualidade de vida, ao tempo em que prima para preservar o legado intelectual construído por seu dileto consorte, ao cabo de quase 6 décadas de intenso fervor a favor da geografia brasileira. Falar de Caio Losso é difícil a conta de tantas fontes de informação disponíveis sobre ele, porém a tarefa pode ser facilitada só vendo a leitura proporcionada pelos livros Caio Losso Botelho, do terrorismo à obstinação, e Nós, Buscas e Renovações, ambos de autoria de sua amada esposa. O perfil sócio-profissional do Instituto do Ceará. A presença médica no Instituto do Ceará. Desde os tempos imemoriais, os indivíduos que prestavam cuidados aos seus pares eram mais diferenciados, destacando-se dos demais que compunham o seu clã ou a sua grei. Isso valia para as sociedades primitivas, para as civilizações agrícolas e comerciais, e segue valendo até hoje nas sociedades modernas, nas quais muitos médicos se distinguem por dominarem outros saberes, além dos inerentes ao seu exercício profissional. Ao aferir o número 145, o 146 está reservado para o nosso direto confrade Reginaldo de Verde, como desfecho desta posse, o iniciante que nos fala, Marcelo Gugel, torna-se o 16º médico admitido no Instituto do Ceará, entidade que teve 2 médicos entre os seus 12 fundadores. É ciclópica a responsabilidade que recai sobre nossos ombros, pois aqui tiveram assentos médicos considerados luminares da medicina cearense, que durante suas existências aduziram valiosas contribuições à cultura e à ciência no Ceará. A nossa entrada tem uma responsabilidade engrandecedora para nós, visto encontrar entre os sócios atuais os médicos Murilo Martins e Lúcio Alcântara, reconhecidos intelectuais da melhor estirpe, a que nos leva ao claro entendimento de que se proclama de juntar seus ganhos para sermos um deles. Salientes a estreita associação do Instituto do Ceará com a Academia Cearense de Medicina, porquanto dos seus 16 médicos, 6 deles são patronos de cadeiras da Academia Cearense de Medicina, outros 6 foram, ou ainda são, confrades de Citologia Médica. Fincaremos aqui sólidas raízes como médico, e sobretudo por sermos especialistas em saúde pública, área que guarda estreita interface com tantos setores sociais, dentre eles os mais diretamente afeitos ao escopo do Instituto do Ceará. A presença de economistas no Instituto do Ceará. A economia, mas não necessariamente os economistas, há muitas décadas marca presença no Instituto do Ceará, por meio de intelectuais oriundos de áreas correlatas que devotaram parte de sua atenção aos estudos econômicos ou ao ensino dessa matéria, como bem ilustram as contribuições dos sócios Antônio Martins Filho, Abelardo Fernando Montenegro e Geraldo da Silva Nobre, todos eles qualificados entre os melhores quadros desta entidade. Os primeiros economistas tiveram inserção nesta grande seção cultural apenas no começo da década de 1980. Ao adentrarmos neste instituto, faremos companhia aos seus 4 sócios economistas, Antônio Nilson Craveiro Holanda, Eduardo de Castro Bezerra Neto, Luiz Gonzaga Fonseca Nota e Pedro Cirnando Leite. Os 2 primeiros são reconhecidos profissionalmente, de fato e de direito, pelos estudos de pós-graduação em economia, respaldados na extensa atuação profissional legitimadora. Os 2 últimos são advindos da formação específica em ciências econômicas, via graduação na UFC, consolidada por estudos pós-graduados em economia. O magistério entre os sócios do Instituto do Ceará. Desde os seus primórdios, o Instituto do Ceará conta com professores nomeados em seu quadro societário. A princípio, nos seus 50 anos iniciais, hospedava aqueles que lecionavam nas escolas e colégios públicos ou confessionais. Com a progressiva instalação das faculdades isoladas, houve um evidente incremento da participação de docentes do ensino superior nesta entidade, fato que se consolida quando da criação da UFC em 1954, fruto do trabalho de prestigiados cearenses sob a operante liderança de Antônio Martins Filho, no ex-presidente desta casa. Mantendo a tradição do pujante concurso de sócios engajados no magistério, tanto como educadores e lentes, dos mais diversos campos profissionais,
estão albergados nessa condição mais de 2/3 dos seus atuais membros, considerando os que exerceram e os que seguem atuantes. A esse honrado grupo agrega-se, neste instante, mais um docente, lastreado em mais de 7 lustros adulto no magistério, dos quais 33 anos no ensino superior. Os pesquisadores integrantes do Instituto Ceará. O Instituto Ceará sempre esteve na vanguarda da produção do conhecimento, mormente em estudos que englobam a história, a geografia e a antropologia cearense. Tal primazia resulta de investigações conduzidas por sócios, não havendo quaisquer distinções quanto ao aval da pós-graduação estrito sensu, porquanto todos convergem e se irmanam na qualidade de estudiosos que buscam incessantemente a absorção e a difusão de novos conhecimentos, bem como, em alguns casos, são eles colunas que dão sustentação à preservação da nossa cultura e dos valores cearenses, possibilitando a continuidade do saber acumulado para o fruto das gerações sucedâneas. É, desse modo, que trazendo alguma bagagem de pesquisador, nos sentiremos muito bem aqui, por podermos ter essa convivência com pessoas de exuberante quilate, que tanto colaboraram para o engrandecimento da ciência e da cultura do nosso cordão. Os literatos pertencentes ao Instituto Ceará. O Instituto Ceará e a Academia Cearense de Letras são 2 centenárias instituições culturais fundadas no último quartel do século XIX no Ceará, que, a despeito de qualquer vicissitude, atravessaram o século XX e chegaram ao 3º milênio com galhardia e solidez, elogiando o pleno reconhecimento social. A interseção de membros copartícipes de ambas as instituições tem sido algo bastante comum, tanto que havia e ainda há acordos tácitos entre elas no intuito de evitar as coincidências das sessões agendadas, bem como programar eventos para realização em conjunto. Modernamente, entre os 40 sócios do Instituto Ceará e os 40 acadêmicos da Academia Cearense de Letras, mais de um quarto pertence às 2 confrarias, representadas por 11 figuras de elevada projeção pública. Ingressaremos em um recinto institucional que dá abrigo a um naipe literato de invejável porte, e muito teremos a ganhar, por de tão saudável convivência, seremos beneficiários direto, o que redundará em aprimoramento do nosso fazer literário. Motivos afetivos para o ingresso no Instituto Ceará. Há bons motivos afetivos ou até sentimentais que nos regozijam ao entrar no quadro de sócio do Instituto do Ceará. De pronto, significa frequentar, mais a miúde, o Palacete Jeremias Arruda, no solado início do século XX, que desde 1966 cedia o Instituto Histórico, tendo sido reformado e ampliado em 1995. Este palacete, por sua localização no centro de Fortaleza, postado na lateral da Praça do Carmo, evoca-nos afetuosas lembranças pessoais e familiares, à conta da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que ocupa grande parte desse logradouro público. Nascemos em Fortaleza em 13 de março de 1953, na Casa 53 da Rua Justiniano Serra, do bairro Tabofim, sendo o 5º da sequência de 13 filhos do casal Luiz Carlos da Silva e Alda Gugel Silva. Fomos tornados cristãos pela graça do sacramento do batismo na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Isso aconteceu em 22 de março de 1953, numa manhã de domingo. A certidão de batismo, a rola, que o Pávoro Marcelo, nascido na freguesia de Nossa Senhora do Carmo, foi batizado pelo padre Moacir Fernandes. Foi nessa igreja do Carmo que, por influência de nossa esposa Fátima Baixos, voltamos à prática do catolicismo, da qual estivemos um pouco distanciados durante o período universitário. Nosso progenitor, à expensa de uma prodigiosa memória e de uma inteligência fulgurante, era detentor de vastos conhecimentos gerais e da história especial, tanto a brasileira como a universal, o que culminou em proporcionar aos seus herdeiros um patrimônio intangível, representado pelo saber e pela vontade de aprender, que não se sujeitam à volatilidade do cotidiano, em que os bens materiais sofrem os efeitos da roda da fortuna. Por seu apego à história, a nossa biblioteca familiar continha coleções de inestimável valor cultural. Essas primorosas coleções fizeram parte de nossa formação, nos convertendo em apreciador da história, à luz dos tempos, segundo Heródoto, a quem prestamos reverência, até trazendo na lembrança
um apelido que nos foi infligido de Heródoto do Liceu quando tínhamos 12 anos de idade, nos velhos tempos de ginasiano. Ao fim, rememorando o eclesiástico, apreciaríamos dedicar esta conquista ao nosso genitor, o professor e advogado Luiz Carlos da Silva, pois sua descendência permanecerá para sempre e sua glória não se apagará jamais. Diríamos que, se vivo fosse, estaria ele esbanjando alegria ao ver que um dos seus descendentes ingressou na Casa do Barão, instituição que bem merecia ter tido como sócio. Muito obrigado. Ouvido o senhor Marcelo Gugel,